Uma normalíssima mãe de família desaparece do nada numa minúscula cidade. Atacada durante um passeio no bosque? Fugiu com um vendedor ambulante? Ou o culpado é o seu amante e pároco da cidade? Ou nenhuma das anteriores? Oi gente, bem-vindos de volta à Itália. Se você é um dos meus já habituais companheiros de True Crime, sabe que ajuda muito, agradeço muito pela interação de vocês com o vídeo, deixar um like, escrever alguma coisa. Se é a sua primeira vez, você pode, além disso tudo, se inscrever. Olha que privilégio. Muito obrigada. Se não quiser também, não tem ressentimentos e vamos todos juntos para a história de hoje. Como eu disse, de novo na Itália, dessa vez na região da Toscana, mais especificamente em Carraffaello, que é uma pequena fração de um município já pequeno, Badia Tebalda. E quando eu digo pequena, para vocês terem uma ideia, no censo de 2020 tinha 102 habitantes. Não precisa nem dizer que não tem crime, nem perigo nenhum, todo mundo se sente super seguro e sabe da vida de todo mundo. Até um certo ponto. Um lugar que é até estranho quando alguma coisa de minimamente interessante acontece. Por isso que quando realmente acontece, a notícia corre. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 1º de maio de 2014, quando uma mulher, uma habitante local, estava então com 50 anos de idade, casada, uma mãe dedicadíssima, simplesmente desapareceu. Ela se chama Guerrina Piscaglia e é o tipo de pessoa sem nenhum motivo para estar envolvida num mistério assim. Até um certo ponto. Então vamos à nossa protagonista de hoje. Guerrina nasceu no dia 24 de outubro de 1964, numa pequena cidade chamada Nova Feltria, não tão pequena quanto a cidade onde ela morava. Nova Feltria contava com seus mais ou menos 10.000 habitantes. Então ela cresce ali, tem uma vida aparentemente normalíssima, sem nada demais tendo acontecido, ela é relativamente feliz, tranquila, mora ali na cidadezinha até 1989, que é quando ela está com 25 anos de idade e ela se casa com seu então namorado de alguns anos já, Mirko Alessandrini, que era um pouquinho mais jovem do que ela. O casal sempre teve um relacionamento super tranquilo, sossegado, os dois eram muito calmos e sempre pareceram felizes juntos. Mesmo Guerrina, que é sempre descrita como muito quieta, bastante reservada, uma pessoa até difícil de saber como ela está se sentindo, o que ela está pensando, ela parece muito satisfeita com o casamento. E pouco tempo depois, ela e Mirko dão as boas-vindas ao primogênito do casal, que infelizmente vive por apenas alguns dias. Mas os dois conseguem se recuperar juntos dessa perda e logo depois ela está grávida novamente. Se seguiram então 9 meses de muita ansiedade da parte dos pais, que então deram as boas-vindas a Lorenzo, que nasceu com uma grave deficiência, seja física que intelectual. Dificuldade essa que Guerrina tenta instintivamente preencher, sendo o mais presente possível na vida da criança, até o ponto que eles acabam criando um mundo todo deles, só para eles. E Guerrina, que era já, como a gente viu, um pouco destacada dos outros, se torna cada vez mais isolada de todo mundo e também do marido. E uma coisa leva a outra, o casal se vê numa daquelas situações em que fica difícil saber que problema veio primeiro, o que levou a quê. Guerrina se afasta cada vez mais do marido, ele, sem saber como resolver as coisas, acaba bebendo cada vez mais, isso acaba acarretando a perda de emprego dele, os dois acumulam problemas financeiros, estão cada vez mais distantes um do outro por causa disso, e como eu disse, não dá para saber que problema veio primeiro, mas um alimenta o outro. Os dois então, o casal então está cada vez mais distante um do outro e de acordo com a família dela, nos últimos anos antes do seu desaparecimento, Guerrina parecia não ter nenhum outro interesse a não ser o seu filho. De acordo com as pessoas mais próximas, ela parecia não ter interesse mais nem em si mesma. O que na verdade tinha começado a mudar nos últimos tempos, nos últimos meses talvez. Guerrina estava cada vez mais, parecia que ela estava se cuidando um pouquinho mais, que ela falava um pouco mais, que ela sorria de vez em quando. E para ser mais exata, no dia do desaparecimento dela, sua sogra tinha notado até que ela estava usando maquiagem. Guerrina tinha ido almoçar na casa dos sogros e eles acharam que ela estava mais bem apresentada do que o normal e também estava muito tranquila, sorridente, até falante, a sogra disse, o que era bastante estranho,
porque de acordo com uma amiga de Guerrina, que tinha encontrado ela logo antes desse almoço, por volta das 11h30 da manhã, a amiga apareceu com uma disposição, com um humor completamente oposto a isso. Ela tinha encontrado essa pessoa por acaso, elas tinham se esbarrado ali na rua e a amiga perguntou para ela qual era o problema, porque Guerrina estava obviamente nervosa, ao que ela respondeu que ela não estava bem. Ela realmente tinha um dia tremendo pela frente. Ela disse: "Eu não sei onde que eu vou parar. Se eu pudesse, eu ia até para baixo de uma ponte." Guerrina não quis dar maiores explicações, mas era claro que ela estava preocupada, muito preocupada com alguma coisa. Na hora a amiga achou que era só uma maneira de falar, só que depois do que aconteceu, ficou fácil interpretar aquela frase de Guerrina como o anúncio de uma fuga, ou que pelo menos essa ideia tivesse passado pela cabeça dela. Fuga do quê? Escapar de quem? Tudo parecia mais ou menos como habitual, nada de tão diferente. Depois do almoço na casa dos sogros, ela foi para sua casa, foi se trocar e foi fazer uma caminhada, que era uma coisa que ela costumava fazer quando estava sozinha, quando o filho estava com o marido dela. Só que dessa vez ela não voltou. E aparentemente a última pessoa que a viu tinha sido um morador local que cumprimentou Guerrina quando ela estava sentada sobre uma mureta entre a estrada provinciale, aquela principal ali, e uma trilha, uma ruazinha de terra que levava até a paróquia de Carrafaello. Eram por voltas das 3 da tarde e mais nenhuma testemunha apareceu dizendo ter visto ou falado com Guerrina depois desse horário. E também ninguém deu falta dela, ninguém percebeu sua ausência até muito mais tarde, por volta das 7h20 da noite, quando o Mirko ligou para a mãe dele, porque ele e o filho deveriam jantar na casa dos pais, mas ele ligou para dizer que eles chegariam tarde, então eles não poderiam fazer isso. A sogra de Guerrina achou que era melhor avisar a ela também que os dois chegariam tarde em casa, então ela ligou e Guerrina não atendeu. Ela esperou mais alguns minutos, tentou ligar novamente, ficou quase por 40 minutos ligando cada 10 minutos para a nora, que não atendeu o telefone, o que era já estranho, e não atender por quase uma hora, muito mais estranho ainda. Ela passou a próxima meia hora fazendo ligações para outros parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, para algumas pessoas para quem Guerrina fazia serviço doméstico, e nada. O sogro, então, o pai de Mirko, foi até a casa dela, até a casa do filho de Guerrina, e nada, ela estava completamente vazia, não tinha nada de estranho, casa fechada. Tinha alguma coisa, com certeza, muito errada. E nem 2 horas depois, já tinha uma grande quantidade de gente na frente da casa dos sogros tentando ver se podia ajudar de alguma maneira. Mesmo sendo já à noite, estando já escuro, eles começaram a fazer algumas buscas ali, como eu disse, o lugar era minúsculo, mas algumas horas depois do desaparecimento, o Mirko e o filho acabaram indo até a delegacia denunciar as autoridades o desaparecimento dela. Enquanto isso, os habitantes da pequena cidade, que continuam a procurar sem encontrar nada, estão tendo muita dificuldade em formular teorias. Poderia parecer um afastamento voluntário, mas sem o filho, ninguém ali acredita nisso. Depois tem a hipótese também de um acidente, só que ninguém encontrou nada, nem ela, viva ou morta. Já a opção de que alguém tivesse feito algo contra ela, nesse primeiro momento, na verdade, não foi nem muito considerada. Então as investigações começaram com as pessoas mais próximas de Guerrina sendo ouvidas. Mas o resultado desses inquéritos a gente vai deixar um pouco para depois, porque o que foi realmente interessante foi o passo seguinte que a polícia acabou dando, que foi estudar os registros telefônicos dela. Eles esperavam com isso apenas reconstruir as últimas horas antes do desaparecimento, mas o que acabou acontecendo foi que uma verdadeira caixa de Pandora foi aberta. A quieta Guerrina, conhecida por não falar muito, aparentemente tinha muito a dizer, porque tinha trocado bem 4.000 SMS com o pároco da paróquia de Carrafaello. Conhecido como Padre Graziano, por praticidade, o seu nome era Gratien Alabi Kumbayo. Ele era originário do Congo, estava então com 45 anos. E era com certeza um personagem interessante, descrito muitas vezes até como excêntrico. Ele, desde o ano anterior, 2013, quando chegou ali na pequena cidade, estava causando uma verdadeira comoção. Ele era muito benquisto por todos, tinha uma grande personalidade e carisma, até em excesso, podemos dizer. Era alguém que amava ser o centro das atenções e fazia tudo para isso, mas ao mesmo tempo, quando ele estava falando com uma pessoa, quando ele resolvia fazer isso,
fazia com que essa pessoa se sentisse completamente ouvida, importante. O que levou, obviamente, muitos dos seus paroquianos a se aproximarem muito dele. E ele, a essas pessoas, o padre passava muito do seu tempo fazendo visitas domiciliares, incluindo e talvez principalmente a casa dos Alessandrini. Como nós vimos antes, Mirko tinha perdido seu emprego, então por uma pequena compensação em dinheiro, ele começou a servir de motorista para Padre Graciano, que muitas vezes, depois de um dia de trabalho, quando estava sendo levado para lá e para cá por Mirko, terminava o dia jantando na casa dele e da Guerrina. E ela, com o tempo, passou a acompanhar o marido e o pároco quando eles faziam deslocamentos um pouquinho mais longe. Parecia, a esse ponto, que o padre tinha sido a resposta para o quanto apagada estava a vida daquele casal. Primeiro o casamento deles e depois a vida deles individualmente. Depois de 14 anos de casamento, Guerrina estava cada vez mais fechada no seu mundo com o filho Lorenzo e Mirko cada vez mais afundava suas frustrações no álcool. Nenhum dos dois parecia ter mais energia e nem vontade mesmo para tentar resolver alguma coisa em relação ao relacionamento deles. Eles viviam juntos, mas eram extremamente sozinhos. Ela escapava através dos cuidados com o filho e ele com a bebida. Então, depois de anos, Guerrina começa a falar um pouquinho mais, a ter mais interesses, a se cuidar um pouco mais, sorrir, colocar um vestido, passar um batom. Infelizmente, não por ela mesma, nem por um renovado interesse pelo seu marido, mas porque ela se apaixonou perdidamente por Padre Graziano. Tudo começou porque Guerrina costumava ir até a igreja para ajudar, para dar uma mão, para limpar, cozinhar. Tinha feito isso para o padre anterior e agora fazia isso também para o novo pároco. Ela sempre de cabeça baixa, sem falar muito, cumprimentava, mas preferia ficar quieta. Mas aos poucos, a grande personalidade de Padre Graziano fez com que ela se abrisse, ela começasse a falar com ele, falar sobre seus problemas, e ela começou a esperar ansiosa por esses encontros. Se abria sobre os seus problemas com o marido que bebia, sua eterna preocupação com seu filho, os problemas econômicos da família, sobre tudo. E Guerrina, então, não se sentia mais sozinha. Ela era cada vez mais presente na igreja e o padre na sua casa. E para completar, o pároco começa a dedicar uma atenção, um tempo especial para o seu filho Lorenzo, o frágil filho dela, que ela tanto amava. E a mãe, então, começa a sonhar, se entrega ao que ela sentia, ao que ela começou a sentir, começa a imaginar até, e se ela pudesse ter uma vida diferente, e ela realmente começa a fazer isso, ela começa a ter uma outra vida, só que sem resolver, sem terminar essa vida atual, ela se torna a amante do pároco local. E foi então que as pessoas começaram a notar uma mudança gradual, ela começou a se vestir um pouquinho mais às vezes. Nas palavras de sua sogra, ela começou a se vestir em vez de usar só o roupão de casa durante o dia inteiro. Começou talvez a falar um pouquinho mais, às vezes ela era vista rindo. E foi mais ou menos assim que as coisas chegaram até aquele dia, aquele 1º de maio de 2014. Ou melhor, essa foi a ideia geral que a polícia teve de como estavam as coisas depois de ler aquelas bem mais de 4.000 mensagens. Mas como eu disse, antes de fazer isso, eles tinham iniciado ouvindo as pessoas mais próximas de Guerrina, como de costume, começando pelo marido, Mirko Alessandrini, que assim como aconteceu com o caso dos registros telefônicos, ou que iria acontecer ainda, ele tinha mais para dizer do que a polícia esperava. Mirko tinha até uma teoria pronta. Aliás, uma certeza. A sua mulher tinha escapado com outro homem, um marroquino, para ser mais preciso. E isso quem tinha dito para ele era o próprio Padre Graziano. Então ele acreditava. Perguntaram também para Mirko quando ele tinha visto pela última vez a mulher e ele disse que depois do almoço na casa dos pais, quando ela tinha passado na própria casa para se trocar, para ir caminhar, ele perguntou se ela queria acompanhar o padre e ele. Ele estava lavando o carro dele porque ele devia levar o padre para uma cidade vizinha para celebrar um funeral naquela tarde. Mas Guerrina disse que ela preferia caminhar. E o seu depoimento termina com ele dizendo que ele também tinha notado que a esposa parecia particularmente arrumada naquele dia. E depois de Mirko vieram seus pais, que
foram ouvidos pelos investigadores. Então chegou a vez do padre Graciano. E aqui a gente tem que lembrar que a polícia ainda não tinha visto a quantidade de mensagens trocadas entre ele e Guerrina. De qualquer maneira, o padre disse que não sabia de nada. E, na verdade, ele nem se lembrava bem da última vez que tinha visto Guerrina. Ao que a polícia rebateu: então como é que o senhor sabe que ela fugiu com um marroquino, como o senhor disse para o Mir? Mas o padre Graciano disse apenas que não sabia do que eles estavam falando. Marroquino? Quê? Ele, com uma desculpa, acabou fechando a porta e terminou assim essa primeira conversa rápida que aconteceu ali mesmo, em pé, na frente da casa paroquial. Os policiais não tinham nem chegado a entrar. Afinal, não existiam tantos motivos para desconfiar dele. Ele era um padre. A questão do marroquino podia ser uma invenção dele como uma invenção de Mirko. A polícia não sabia ainda do relacionamento dele, das mensagens dele com a Guerrina, e não sabia também que naquele dia ele tinha marcado de encontrar com ela. As mensagens mostram, posteriormente, que naquela manhã, Guerrina tinha combinado de ir até a casa do padre para preparar o prato preferido dele, coelho, que ele queria comer no jantar. Mas antes de sair de casa, ela recebe uma mensagem dele, dizendo que ela não precisava se preocupar, porque uma outra paroquiana já estava ali e ela prepararia o prato para ele. Podemos só imaginar o que passou pela cabeça de Guerrina. Ela começou então a insistir em enviar uma mensagem depois da outra dizendo que tinha que encontrá-lo e tinha que ser naquele dia. Para acalmá-la, talvez, ele acabou dizendo que sim, mas depois do almoço. Ela tinha que se acalmar primeiro. E não era a primeira vez que algo assim acontecia. Nos últimos meses, ela estava tentando pressionar, ela estava tentando que o seu amante assumisse o relacionamento com ela e ela estava sendo bastante insistente. Parecia que ela não estava entendendo que ele não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Se não fosse um padre, o que ele seria? O que ele faria? Com o que ele iria trabalhar? Que outra profissão daria a ele a devoção das pessoas, como ser um padre? Então a comunicação parece que muda um pouco. Às vezes é praticamente unilateral, só da parte dela. Às vezes ele é muito seco, mesmo quando responde. Porque, como eu disse antes, ele gosta de atenção, ele gosta de devoção até. Só que Guerrina estava esperando muito em troca. Ele não queria dar mais nada. E nem depois do desaparecimento dela. Porque até alguns dos fiéis, muitos dos fiéis, começaram a notar uma coisa muito estranha. No dia seguinte ao desaparecimento, tinha uma missa na igreja e ele não mencionou nada sobre o assunto que era o único assunto da cidade. Ele não falou sobre isso, ele não disse o nome dela, ele não pediu oração, ajuda nas buscas, nada. Nas visitas que ele fez durante aquele dia, quando as pessoas, obviamente, tentavam falar com ele sobre o assunto, ele cortava categoricamente. Um comportamento tão suspeito que começou a gerar muitos boatos. Em poucas horas, isso já tinha chegado ao ouvido dos investigadores. E mais ou menos quando eles ouviram falar sobre isso, sobre essas desconfianças sobre o comportamento do padre, uma das paroquianas, que para dizer a verdade era aquela que mais espalhava as coisas, era a fofoqueira de carteirinha da paróquia, digamos assim, ela chega até a delegacia, apresenta o seu celular e diz que ela tinha recebido uma mensagem do telefone celular de Guerrina. A polícia confirmou que o número é de Guerrina mesmo e a mensagem era bastante particular. Você falou mal de um homem de Deus. Estou com meu namorado. Precisa ter o temor a Deus. Além de ser estranha, como a gente viu, a mensagem era muito fora de contexto. Não fazia muito sentido que Guerrina, sumida, estivesse defendendo a reputação do padre. Mas a coisa mais interessante para a polícia é que, ao mesmo tempo que a frase, que a mensagem não estava escrita num italiano errado, também não era um italiano normal, natural, de uma pessoa nativa. Parecia um estrangeiro falando. Essa mensagem para essa mulher chegou no sábado, 2 dias depois do sumiço de Guerrina, e já no domingo, também a sogra dela recebeu uma mensagem, um SMS dizendo que ela estava bem e que tornaria logo para buscar Lorenzo. Detalhe interessante é que a escritura, mais uma vez, parecia numa construção particular. E essa característica continuou também nas próximas mensagens que diversos membros diferentes da família de Guerrina estavam recebendo. E era tão óbvio que não era ela que estava enviando isso, que os investigadores acabaram decidindo descartar completamente a teoria de uma fuga voluntária e começaram a procurar um corpo. Bom, nada é encontrado, mas isso não significa que as investigações não vão para frente, porque agora sim, finalmente, eles decidem olhar os registros telefônicos.
eles veem aquelas 4.000 mensagens e mais não sei quantas ligações telefônicas. E agora não se trata mais de uma investigação de pessoa desaparecida, mas de homicídio. E o único suspeito é Padre Graciano. A casa paroquial então é revistada completamente, mas nada de interessante é encontrado. E os peritos levam com eles apenas uma colcha de cama que tinha reagido a material biológico presente e o computador do padre. Chega então a vez de ouvi-lo e, pela primeira vez, ele é interrogado oficialmente. E quando confrontado pela polícia com aquela quantidade de mensagens trocadas, ele nega completamente ter qualquer tipo de relacionamento com Guerrina e a descreve como uma verdadeira stalker, completamente obcecada por ele. Uma resposta bastante ingênua que fez com que a polícia pensasse que o padre não tinha entendido bem que, além de ver a quantidade de mensagens, eles podiam lê-las também. Além de ver a quantidade de ligações, eles podiam ver o quanto tempo tinha durado, por exemplo. A próxima pergunta, então, é por que ele respondia o telefone? Por que ele respondia as mensagens? Por que ele dava esperança para ela? E ao responder, Padre Graciano, sem ter ideia provavelmente do que estava fazendo, deixa cair uma bomba. Ele se explica dizendo que ele respondia, ele dava esperança, ele não podia cortar completamente ela, que ela o ameaçava sempre. Ela inventava histórias que ela dizia que ela ia dizer para os superiores dele, para toda a cidade, para toda a igreja. Como exemplo, ele disse que o maior absurdo ela tinha inventado por último. Ela disse que diria para todos, espalharia para toda a cidade que o filho que ela estava esperando era dele. E nós podemos só imaginar a força que esse policial teve que ter para ficar com cara de paisagem e esconder a surpresa dele diante dessa declaração. E, aliás, não era uma informação qualquer, era uma motivação para o crime. A essa altura parecia que faltava só o corpo, que não estava sendo encontrado nenhum rastro. Tinham sido vasculhados bosques, lagos, estradas, cidades vizinhas, mas nada. E nós sabemos o quanto fica difícil montar um processo de acusação por tirar a vida de alguém sem ter a prova de que essa pessoa perdeu a vida. Mas mesmo assim, no mês que completou 1 ano do desaparecimento, Padre Graciano foi preso com as acusações de homicídio voluntário e ocultação de cadáver. O julgamento então logo tem início no Tribunal de Arezzo e a acusação, que é quem começa o processo, eles, como não têm tantas provas assim concretas, como muita do material deles é circunstancial, eles começam tentando pintar uma imagem do padre que era muito diferente da ideia que a maioria das pessoas tinham dele. E não era uma questão de que ele escondesse as coisas, mas era mais uma questão, um caso de que as pessoas não viam a gravidade em como ele era. Por exemplo, o público ministério começa próprio citando que ele era visto por todos, descrito até, como alguém que gostava muito de ser o centro das atenções. Mas, na verdade, ele era realmente um narcisista. Continuam dizendo que ele não era exatamente uma pessoa que influenciava muito. Ele era uma pessoa que manipulava, tinha uma diferença. Ele, com certeza, era um mentiroso patológico. E a gota d'água, e a cerejinha do bolo, os relacionamentos dele, no plural mesmo. Guerrina não era a única, ela era uma entre diversas, incontáveis paroquianas. A quantidade de mensagem que ele trocava com ela não eram nada. Ele fazia isso e já há muito tempo, desde outros lugares que ele morava, no mesmo nível que ele fazia com Guerrina. E com muitas dessas mulheres, além de ter diversas ligações trocadas, mensagens, ele tinha também muitas. Estamos falando de milhares de fotos dessas suas amantes nuas, em posições e situações muito comprometedoras. Porque lembra os 2 itens que os peritos tiraram da casa dele para analisar? Pois é, durante o processo foi revelado que no computador foram encontradas essas fotos e a colcha era coberta de esperma do padre, que então estava sendo descrito como uma pessoa com uma personalidade muito forte, um especialista em manipular e também em escolher suas vítimas. Elas tinham um perfil muito específico, porque sim, nenhuma dessas pessoas foi a tribunal falar, mas essas pessoas deram depoimentos que não foram abertos, mas deu para, pelo menos, as pessoas que estavam investigando terem uma ideia muito clara de que não eram simplesmente pessoas que decidiam ser amantes, o relacionamento termina e cada um segue a sua vida. Não, elas eram usadas. E é por isso que eles estavam usando a palavra vítimas. Eram sempre mulheres muito frágeis, que tinham passado ou estavam passando por problemas, mulheres casadas,
porque assim, provavelmente, elas teriam menos intenção de abrir o relacionamento. Elas teriam também necessidade de manter aquilo um segredo. Eram mulheres que ele podia usar, mas elas não cobrariam tanto dele assim, porque não são pessoas totalmente livres. E depois ele pudesse descartar, sem medo que elas fizessem algo a respeito. Afinal, eram casadas, eram mães de família e pessoas, como eu disse, frágeis. Até que aconteceu Guerrina, que por algum motivo não se deixou ser deixada para trás tão facilmente, se tornando assim um problema. E se ela estava realmente grávida, um problema a ser eliminado. A acusação então prossegue fazendo a reconstrução do crime, segundo a versão deles, partindo do último SMS enviado de Guerrina para o padre às 13h45 daquela quinta-feira. Nele ela diz: "Vou até sua casa. Faço o coelho, depois a gente faz amor." E isso não fazia muito sentido, porque se vocês se lembram, o padre já tinha dito para ela naquela manhã que uma outra pessoa prepararia o prato. Mas, de qualquer maneira, foi essa mensagem que ela enviou e depois de alguns minutos recebeu como resposta: "As portas da paróquia estão sempre abertas." Abertas como a interpretação para essa frase, né? Super ambígua. Mas um pouco antes desse horário, quando ela deveria estar chegando por ali, o padre sai da sua casa e vai fazer uma visita que ele não tinha nem marcado, e ele acaba ficando na casa dessa pessoa um pouco mais do que ele costumava. Tudo indica que era simplesmente para não estar na casa dele, para não ter que encontrá-la. Então ele enrola o máximo possível, mas acaba tendo que voltar para a igreja, porque naquele dia ele tinha aquele funeral para celebrar. Então ele chega, vai direto para a sacristia, onde pega os objetos ali, as vestes que ele tinha que usar, e volta para a casa dele, para a casa paroquial, para se trocar. E ali acontece o que ele temia. Guerrina, mesmo depois de um grande atraso dele, ainda o estava esperando. Ele tinha que encarar a realidade, que é que ele não podia terminar com ela como ele fez com todo mundo, só deixar a pessoa para lá. Ele teria que ser bem mais claro do que isso, ele tinha que dizer para ela que o relacionamento tinha acabado. E ela não aceita. Ela diz que ameaça ele, dizendo que vai contar para os superiores dele, para os paroquianos, para a cidade inteira, que ele tinha que ter coragem, que os dois tinham que ter coragem de assumir a relação deles e aceitar as críticas que obviamente viriam, mas eles tinham que de alguma forma encontrar forças para viver juntos ao aberto, principalmente agora que eles estavam esperando um filho dele. O padre, eu imagino, com certeza já tinha tido seus problemas, tendo sido envolvido tantas e tantas vezes em relações extraconjugais. Só que um filho, provavelmente não. E Graziano explode. E ele acaba tirando a vida dela, apertando o seu pescoço. Provavelmente, né? É uma teoria, é a hipótese da acusação, que hipotizam também que ele provavelmente não viu naquele momento nenhuma outra saída, nenhuma outra solução. Ele não era acostumado a resolver, a admitir, a dizer a verdade. Parecia impossível para ele. A vida dele era um castelo de mentiras, ele não saberia provavelmente por onde começar a arrumar as coisas. Então ele fez o que ele fez e não teve nem tempo de esconder o corpo, resolver o problema do corpo ali, quando alguém bateu na porta. Era Mirko, estava ali pronto para levar ele para celebrar o funeral, ao qual ele acabou chegando muito atrasado, porque ele pediu para o Mirko esperar um pouco no carro e, pelas palavras do próprio Mirko, ele esperou um tempo que ele não sabia nem quanto, mas foi muito. Então eles tinham chegado ali muito atrasados, o padre tinha demorado muito para se arrumar. Sobre esse incidente, Mirko também disse que quando eles estavam voltando, no trajeto de volta, porque assim que terminou o funeral ali, assim que terminou a missa, o padre praticamente escapou, ele quis sair e voltar para casa logo. Eles entraram então no carro e partiram. Eram 18 quilômetros de uma cidade para outra, e foi ali naquele trajeto de volta, de retorno, que o padre começou a insinuar que Mirko deveria estar mais atento, porque parecia que Guerrina estava tendo alguma coisa com um vendedor ambulante de origem marroquina, de quem ela costumava às vezes comprar. Era alguém que trabalhava ali numa cidade vizinha a eles. O padre disse isso numa maneira querendo insinuar, querendo deixar transparecer que Mirko deveria estar muito atento, porque parecia que os amantes estavam tramando alguma coisa. Ou seja, o marido ouviu isso algumas horas antes, poucas horas antes, de saber que a mulher tinha desaparecido. A matemática é óbvia, né? E a mulher que tinha desaparecido, nesse momento, enquanto os dois estavam ali no carro,
estava ali, provavelmente, no chão da casa paroquial, já sem vida. Já como ela passou dali, do local do crime, até estar completamente desaparecida, fica difícil até hipotizar, ficou difícil até para a acusação hipotizar. Ele talvez tivesse tido alguma ajuda para se livrar do corpo, talvez tivesse usado até ácido, mas não adiantava ficar criando ali teorias. Nada de concreto tinha sido encontrado. O corpo nunca foi encontrado até hoje. Mas a acusação continuou e o próximo passo era muito bem mais fácil. Era convencer as pessoas de que aquelas mensagens que partiram do celular de Guerrina depois do desaparecimento dela tinham sido escritas por Padre Graziano. Era óbvio. A maneira como as frases eram escritas e até a pontuação, que era um pouquinho diferente, era uma transcrição perfeita do modo no qual ele falava. Para não falar que a localização do celular do padre era exatamente igual àquela do telefone da Guerrina, todas as vezes que essas mensagens eram enviadas. E essas foram as informações trazidas pela acusação. Chegava agora então a hora da defesa, que começou tentando diminuir o nível de relacionamento entre o padre e Guerrina. Ele, que deu mais de um depoimento durante o processo, uma escolha que não todos acharam muito inteligente, mas ele foi ali e continuou a repetir que ele não tinha nenhum relacionamento com ela. Garantiu até que nunca tinha encontrado sozinha. Ela estava sempre na presença do filho ou do marido. Ele disse também que eles mantinham sim um certo contato telefônico, que ela ligava às vezes para ele, ela escrevia às vezes para ele, mas aquela quantidade de ligações e mensagens, ele não sabia como isso era possível, não conseguia explicar. Devia ter sido algum erro. Ele continuou dizendo que ele tinha ajudado ela sim, mas moralmente, espiritualmente e materialmente também. E elaborou isso dizendo que o dinheiro que ele dava para ela obviamente guardava. E que provavelmente ela guardava isso porque ela estava planejando ir embora, planejando fugir. E que provavelmente, segundo ele, a família dela sabia disso, mas ninguém se importava. E depois desse primeiro depoimento que ele dá durante o processo, ele também dá uma entrevista para um jornal. Ele diz que Guerrina era uma pessoa muito instável mentalmente, obsessiva, completamente obcecada por ele e pela ideia de ter um filho dele. E ele, por sua vez, não sentia, nunca tinha sentido nenhum tipo de atração por ela e a tratou sempre como uma qualquer outra de suas paroquianas. E honestamente, eu acho que é incrível o nível de ingenuidade, ignorância com o qual essa defesa foi apresentada. É inacreditável. É como se ele ignorasse completamente, o padre ignorasse a existência daquelas mensagens que tinham sido lidas. Ele simplesmente ignorava. Para ele bastava dizer que não, acho que foi um engano. Não dá para entender. O fato é que ele realmente falou essas coisas, tem realmente registro disso. E depois desse primeiro depoimento, depois dessa entrevista, ele deu um segundo depoimento durante o processo, dizendo que ele tinha que revelar uma coisa agora, que era um segredo, que ele tinha guardado até aquele momento porque ele estava respeitando o segredo de confissão. Só que alguém tinha confessado alguma coisa para ele e essa pessoa tinha que ser investigada. Era um tal de tio Francesco. E quem era esse tio Francesco? Bom, ele não morava na cidade, ele não era um fiel da igreja, ele era uma pessoa que o padre tinha visto só uma vez, aquela vez que ele fez a confissão e depois nunca mais. Essa é a pessoa que era culpada, segundo o padre Graziano. Uma defesa vergonhosa, dos depoimentos do padre até as teorias que foram apresentadas e, para finalizar, a última coisa que a defesa fez foi tentar trazer 6 testemunhas. Eles brigaram por isso durante todo o processo para conseguir que essas 6 testemunhas fossem aprovadas. Testemunhas que, nos últimos meses, tinham visto Guerrina com vida. Bem, ela tinha escapado, mas essas pessoas tinham visto ela. Nenhuma dessas testemunhas foi aprovada. Todas elas foram classificadas como não confiáveis e não chegaram nem a se apresentar no tribunal. Como eu disse, vergonhosa. A defesa não conseguiu convencer o juiz de nenhum dos seus argumentos e o que eles conseguiram fazer foi com que a própria imagem que todos tinham do padre piorasse até. Mas mesmo assim, com ele parecendo tão culpado, se a gente levar em consideração que o corpo nunca foi encontrado, a sentença realmente surpreendeu. Ele foi condenado a 27 anos de prisão e mesmo depois do apelo foi reduzido só a 2 anos, então
25 anos, é bastante. Padre Graziano, então, foi encarcerado na prisão de Rebibbia, em Roma. Eu acho que isso é porque o crime foi cometido na Toscana, só que como ele é estrangeiro, eu acho que ele estava em Roma por causa disso. Mas isso é só uma ideia minha, eu não achei o porquê disso. O fato está que ele está encarcerado ali até hoje e, como consequência, ele também foi expulso da ordem religiosa da qual ele fazia parte. Ele segue garantindo a sua inocência total e de Guerrina Piscaglia nem sinal. Então a minha pergunta fica, tem como alguém ser um gênio do crime ao fazer um corpo desaparecer do nada, sem deixar nenhum rastro, sem ter um veículo, sem ter ajuda, sem deixar testemunhas, e ao mesmo tempo fazer um trabalho tão péssimo em relação às outras evidências deixadas para trás e as tentativas de despistagem? O que vocês acham? Alguma teoria? Obrigada.